Boa noite. O Roda Viva faz hoje um programa especial, um debate sobre um tema tão importante quanto polêmico, que envolve ciência, economia e política. São os transgênicos. E aqui falamos especialmente de alimentos obtidos de plantas geneticamente modificadas. O progresso científico é grande nesta área, mas está envolvido por dúvidas a respeito do que a manipulação genética pode resultar para a saúde humana e para o meio ambiente. Daí a polêmica realimentada agora pela decisão do governo federal de liberar a soja transgênica plantada ilegalmente no Brasil e que já está sendo colhida. Hoje reunimos aqui no programa pessoas que estão ligadas ao estudo e ao debate sobre os organismos geneticamente modificados. A ideia é mostrar os vários lados da questão e o porquê da controvérsia. Nossa intenção é reunir o maior número possível de informações e opiniões a respeito de um assunto que cada vez mais está entrando em nossas vidas e sobre ele ainda não temos toda a compreensão. Desde que o homem cultiva a terra, começou um lento processo de interferência no meio ambiente na busca de plantas mais produtivas. Durante milênios, o aumento da produção ocorreu apenas com a seleção de sementes das melhores mudas e cruzamentos espontâneos. Foi só no século XX, com o domínio das leis da herança biológica, que foi possível planejar a seleção de sementes, fazer cruzamentos controlados e estimular a produção com recursos químicos, como fertilizantes e inseticidas. Mas a chamada Revolução Verde trouxe um dilema junto com o salto da produção. O uso descontrolado de agrotóxicos tornou-se uma ameaça à vida e ao meio ambiente. Na década de 70, a engenharia genética começou a planejar plantas resistentes a pragas para reduzir o uso de defensivos agrícolas. O primeiro passo foi a descoberta de que uma característica genética de um ser vivo poderia funcionar em outro organismo. A maçã, por exemplo, tem a casca vermelha por causa de um gene que é responsável por essa cor. Retirado da maçã e colocado na banana, esse gene vai provocar a produção de bananas com a casca vermelha e não mais amarela. Da mesma forma, a toxina de uma bactéria que elimina determinados insetos pode ser transferida para uma planta, que assim ganha resistência contra os mesmos insetos. As experiências, que numa primeira fase buscavam espécies mais resistentes a pragas, abriram novas possibilidades. Plantas que dariam alimentos com mais vitaminas ou menos nocivos à saúde e até mesmo alimentos vacinas, com antígenos contra várias doenças, agindo exatamente como agem as vacinas. A ciência abriu o caminho para uma nova revolução, chamada de biorrevolução, com previsões de que os transgênicos aumentariam a produção de alimentos, combatendo fome no mundo e reduziriam os problemas ambientais e de saúde, uma vez que plantas mais resistentes precisariam de menos agrotóxicos. As lavouras teriam maior produtividade e os custos de produção seriam reduzidos. Mas veio a polêmica. Que problemas novos os transgênicos poderiam trazer ao ambiente e à saúde? Qual a reação em cadeia que um organismo vivo geneticamente modificado poderia produzir? A controvérsia, a princípio científica, tornou-se também econômica e política, com questionamentos sobre dependência tecnológica, práticas abusivas na venda de sementes e insumos e cobrança de royalties. A União Europeia, mais crítica, adotou a precaução, criando mecanismos para fiscalizar e controlar os transgênicos. A China, maior comprador da soja brasileira, decidiu a partir deste ano exigir certificação do produto. Em outros países, entre eles Estados Unidos, México, Austrália e Argentina, quase não houve restrição e os transgênicos ganharam espaço nas lavouras e nos supermercados. No Brasil, o plantio foi proibido. A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, criada pelo governo para decidir a questão, já teve uma decisão questionada na Justiça por ambientalistas e defensores dos direitos do consumidor. O novo governo, que começou a rever o papel da CTN-Bio, decidiu no mês passado liberar para comercialização e exportação a safra de soja 2002-2003, que apresenta pelo menos 10% de grãos transgênicos.
O plantio ilegal, segundo o porta-voz da presidência, ocorreu por omissão de fiscalização no governo anterior e foi feito no sul do país, com sementes que teriam vindo da Argentina. Para o governo, reter essa produção causaria um sério problema social e econômico. O plantio continua proibido, mas a liberação realimentou discussões dentro e fora do governo. Quem faz restrição insiste na necessidade de fiscalização e controle, além da rotulação de produtos para informar o consumidor. Quem defende alerta que o Brasil não pode sofrer atraso tecnológico nem ficar isolado no mercado. Quanto ao mercado propriamente dito, também não há consenso sobre o que é melhor: oferecer produtos transgênicos ou convencionais, o que reforça a impressão de que o maior problema em relação aos transgênicos é exatamente não estar claro ainda que problemas eles realmente têm. Bem, estão na bancada do Roda Viva para o programa especial desta noite o Washington Novaes, documentarista, consultor de meio ambiente da TV Cultura e supervisor-geral do programa Repórter Eco. Glácia Zancan, professora titular de Bioquímica da Universidade Federal do Paraná e presidente da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Marilena Lazzarini, engenheira agrônoma e coordenadora executiva do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor. Participa também do programa José Maria da Silveira, engenheiro agrônomo, pesquisador do Núcleo de Estudos Agrícolas e professor do Instituto de Economia da Unicamp. Está conosco também Luiz Fernando Lima Reis, diretor da pós-graduação da Fundação Antônio Prudente e pesquisador do Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer. Participa também do programa Mônica Teixeira, editora de Ciência e Tecnologia da TV Cultura, e Luiz Raffers, fazendeiro e conselheiro da Sociedade Rural Brasileira. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e para Brasília também. Para você participar do nosso programa, o telefone está aí na tela, o 0, operadora 11 2526525. E também temos o nosso fax, que é o 3874-3454, código aqui de São Paulo. O endereço do programa na internet é rodaviva@tvcultura.com.br. Mande a sua pergunta, a sua sugestão, sua crítica ou sua reclamação, que nós acolheremos e tentaremos colocar na roda. Se não for possível, elas serão distribuídas aos interessados ao final do programa, como a gente faz em todas as semanas. Bom, eu queria começar propondo para os senhores e para as senhoras a seguinte colocação. Uma rodada inicial em que se coloque a seguinte questão: o que é que está em jogo em relação aos transgênicos? Qual é o ponto? Até porque, mesmo na reportagem, ficou evidente que há várias questões em jogo. Talvez seja conveniente ressaltar as mais importantes que estão em jogo e o ponto de vista de cada um, começando pela Glácia. Por favor. Boa noite. Eu gostaria de começar a dizer que a técnica é fantástica e que nós somos todos, eu não acredito que não haja nenhum cientista que não seja favorável à tecnologia do DNA recombinante. Outra coisa importante de se dizer é que o país precisa dominar a técnica, precisa ter linhas de pesquisa nessa área, precisa trabalhar, precisa que todos os institutos de pesquisa da área agronômica trabalhem na linha de obtenção de plantas transgênicas, porque é um método de estudo fantástico e fundamental para o conhecimento da biologia. Agora, por outro lado, ao mesmo tempo que se valoriza a técnica, se precisa dizer que, como toda tecnologia, ela tem riscos. E por isso precisa ser avaliada nos seus benefícios e nos seus riscos. E que o Brasil não tem, nesse momento, definida uma política de biossegurança para discutir os riscos. Os riscos ambientais, que são, no Brasil, talvez os mais importantes, dada a grande biodiversidade brasileira, e os riscos para a saúde, porque cada caso, cada construção é uma construção nova e, portanto, tem que ser estudada. Se o Brasil for fazer uma mão livre de vírus, ele vai ter que fazer todos os ensaios de risco também, ambientais e de saúde. Quer dizer, nós precisamos ter uma política clara, precisa, para essa área, coisa que até agora nós não temos muito bem definido. Então, a posição nossa é de estudo, é de pesquisa, é de linhas de financiamento, para que se possa fazer as análises de risco, porque não estão liberadas, não tem essa disponibilidade. É preciso que as empresas que produzem as sementes forneçam as sementes para as pesquisas. Nem sempre os pesquisadores conseguem essas sementes, então isso é muito importante também. É preciso também considerar que os experimentos feitos em outros países em relação ao meio ambiente não podem ser transportados.
é preciso que as experiências sejam feitas no país. Portanto, a nossa posição é de que se precisa de muito mais conhecimento e muito mais pesquisa. Washington. Bom, como a professora Glacy, eu acho que ninguém pode ser contra a pesquisa científica e contra o avanço científico. A discussão, no caso, é sobre o plantio de soja geneticamente modificada. E eu creio que a decisão que o governo tomou é uma decisão muito complicada e arriscada para o Brasil. Do ponto de vista legal, ela ignorou uma sentença judicial em pleno vigor que impedia o plantio da soja transgênica. Ela ignorou uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente que estabeleceu a exigência de estudo prévio de impacto ambiental e de rotulagem. Ignorou o protocolo da biossegurança, do qual o Brasil é signatário, e ignorou a Convenção da Biodiversidade, que exige que se tome uma posição de cautela, de precaução, quando não se tenha certeza. Do ponto de vista ambiental, a professora Glacy já falou isso, nós não temos nenhum estudo prévio feito no Brasil sobre o que pode acontecer com esse plantio. A liberação feita pela CTN-Bio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, foi com base em estudos feitos nos Estados Unidos. Portanto, não tem nada a ver com os solos brasileiros, com o clima brasileiro, com as variedades brasileiras, com as consequências que pode ter no meio ambiente brasileiro. A própria Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos tem recomendado muita cautela, muita precaução em relação a isso. Do ponto de vista da saúde, não há estudos epidemiológicos feitos em lugar nenhum do mundo em relação a isso aí. E há um cientista americano que, com toda razão, diz o seguinte: a ausência de evidência de riscos, ou seja, não se ter ainda uma evidência de que há riscos para a saúde, não significa evidência de ausência, não significa que esses riscos não existem. É que até hoje ninguém estudou. O Brasil teve tempo para fazer estudo de impacto ambiental, teve tempo para fazer o estudo epidemiológico. Eu escrevo sobre transgênicos desde 1995, faz 8 anos que eu escrevo sobre esse assunto. O Brasil podia ter feito. Não vou falar do ponto de vista do consumidor, que está aqui a doutora Marilena Chiarelli, que vai falar sobre isso certamente com muito mais propriedade. Mesmo do ponto de vista da produtividade, as discussões são muito controvertidas. Há estudos que dizem que aumentou a produtividade, há estudos que dizem que diminui a produtividade. Agora, por exemplo, saiu uma estatística que diz que o aumento do consumo de herbicidas no Rio Grande do Sul, de 99 para cá, foi de 50%. Agora, o Brasil, além de tudo, não perdeu tempo e não definiu qual é a sua estratégia nessa questão. Os mercados são muito resistentes aos transgênicos na Europa, na Ásia e mesmo uma parte do mercado americano. Então o Brasil tem que definir qual é o lugar que ele quer ocupar. Ele quer ser um grande produtor de transgênico, competir com os Estados Unidos, com o Canadá, com a Argentina, ou ele quer ser um grande produtor capaz de certificar que ele não tem transgênicos? Agora, essa decisão que foi tomada é uma decisão extremamente perigosa, ela vai provocar uma uma confusão enorme, porque não há como certificar o que é transgênico ou não é. É muito difícil, isso leva tempo. Não há como segregar em tempo para esta safra. Fora o precedente de que, mais uma vez, o Ministério do Meio Ambiente foi vencido. Ele já foi vencido na questão do álcool, na questão dos pneus, na questão do fumo, agora a liberação da propaganda do fumo, e isso é uma posição muito perigosa. José Maria. Bom, eu não vou dar continuidade à visão do Washington, porque eu discordo de alguns pontos que ele trata. Eu prefiro enfatizar que a pesquisa agrícola no Brasil, ela foi um caso de sucesso, dos poucos casos de sucesso que tivemos de aplicação sistemática do conhecimento e obtenção de resultados claros que hoje se manifestam pelo aumento da produção e da produtividade, sem a necessidade de ocupar novas áreas. Quer dizer, houve um crescimento da produtividade da agricultura com uma ocupação de áreas bastante modesta. Então, essa foi uma das características do sucesso da pesquisa agrícola.
No Brasil, as pessoas às vezes falam muito em tese, mas as pessoas precisam falar em termos de desenvolvimentos concretos. Nós temos 2 casos de organizações de pesquisa, que, como o caso da Fiocruz e Embrapa, que são casos virtuosos, que eles são elementos centrais na articulação da pesquisa e de outros resultados que você, com a produção, você possa obter resultados melhores na agricultura e também na área da saúde. A biotecnologia, ela entra como um dos elementos dessas estratégias. Nesse ponto eu discordo do Washington, porque eu acho que o Brasil tem uma estratégia. É claro que o Brasil é um grande produtor mundial, é claro que o Brasil é um grande competidor nos mercados agrícolas, é claro que o Brasil se definiu como um grande competidor dos mercados agrícolas e, ao mesmo tempo, investiu e desenvolveu uma pesquisa agrícola competente para que isso ocorresse. Eu me lembro que eu tenho um colega, um professor americano de Berkeley, muito amigo, e um dos comentários dele é que nós poderíamos simplesmente transferir tecnologias transgênicas para o Brasil, porque isso seria muito mais barato, o tempo que você teria de adoção dos cultivares seria muito rápido, e eu discordo completamente dessa posição. Eu acho que essa posição reduz o debate dos transgênicos ao debate da soja transgênica, ao debate desses transferências de fatores de uma planta, ou às vezes de uma bactéria para uma planta cultivada, obtendo novos cultivares, como sendo a única estratégia possível. Eu acho que nós temos várias estratégias importantes. Um exemplo dado por o professor Márcio Castro, da Exalc, é fenomenal, porque é possível fazer uma batata transgênica em que você reduz as pragas sem você eliminar os inimigos naturais. Quer dizer, é uma coisa desejável do ponto de vista ambiental. Uma estratégia, a batata é uma cultura de muitas aplicações de pesticidas. Algumas estratégias transgênicas que permitem que o inimigo natural coexista com a praga, que a praga não seja eliminada de uma vez por todas, como é o caso da aplicação de baterias de pesticida. Então, isso tem um impacto ambiental extremamente desejável. Existe também uma posição no princípio da precaução que eu acho a interpretação dele que deveria ser olhada com um pouco de cuidado. Porque nós sabemos que, nós estamos envolvidos numa agricultura comercial. Nós já interferimos historicamente na evolução. Meu amigo Ademar Romero costuma dizer que a evolução, que nós não podemos interferir na evolução, isso é muito perigoso. Nós, ao fazermos agricultura comercial, interferimos na evolução das espécies, na competitividade, reduzimos a competição das espécies nesses ambientes. Então, o problema é você entender que, mesmo tendo interferido, você tem alguns caminhos de competitividade que você pode utilizar de maneira adequada. E, evidentemente, você não tem como evitar, tá certo, que as pragas e alguns problemas da agricultura emerjam nessa agricultura comercial. Então, nós também temos que ter alguma precaução contra uma série de acontecimentos que fragilizam a nossa agricultura e tiram a nossa competitividade. Por exemplo, hoje há grandes elogios para os resultados do projeto Genoma. Houve sequenciamentos bastante rápidos no caso da morte súbita da laranja e uma capacidade de perceber esse problema com uma grande rapidez, tá certo? Que, por exemplo, talvez não tenha acontecido no combate ao bicudo, tá certo? Que foi uma das grandes tragédias da nossa agricultura. O algodão se deslocou, foi para regiões mais distantes do estado de São Paulo. Quer dizer, nós tivemos já a experiência do passado em que mostra que nós temos que ter uma precaução também para a ocorrência dessas pragas, dessas doenças, e o uso da biotecnologia, das técnicas recombinantes, é um dos elementos, tá certo, para combater esse problema. Muito bem. Marilena Lazzarini. Bom, considerando que com essa tecnologia, o que está sendo proposto, nós podemos dizer que é a mudança da base alimentar de populações inteiras, sem que, como já foi dito aqui, existam mecanismos para uma adequada avaliação de riscos à saúde, de riscos para o meio ambiente. O que nós podemos dizer é que a saúde da população está em jogo, se essa decisão vier a ser implementada da maneira como nós vínhamos acompanhando no governo passado e que, pelo jeito, vai continuar no atual governo.
com a decisão tomada na medida provisória que acaba trazendo aquela situação de fato consumado, né? Os agricultores que praticaram infração estão numa situação de privilégio, os agricultores que respeitaram a lei vão ter que ter o ônus da certificação, então nós estamos aí muito preocupados com o encaminhamento que vem sendo dado. E a situação da saúde vai estar em jogo e vamos passar por cima de legislações e de competências de áreas técnicas do governo, porque o país tem uma legislação ambiental que vem já da Constituição do país, o país tem uma legislação que trata da questão dos alimentos, que é a competência do Ministério da Saúde, enfim. E tem também o Código de Defesa do Consumidor, que dá regras e direitos ao consumidor de ser informado. E tudo isso nós estamos assistindo, quer dizer, apesar de, como o meu colega disse, o homem já tem interferido muito na agricultura, isso é verdade, com as técnicas de melhoramento, né, da genética. A engenharia genética representa um novo paradigma. Nós estamos tirando características de uma espécie, por exemplo, uma espécie animal, e introduzindo num vegetal. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos que avaliar muito melhor esses novos produtos. São novos produtos que não têm uma história de consumo pela humanidade e, por isso mesmo, tudo isso tem que ser melhor avaliado. Então, esses novos paradigmas demandam novas avaliações. E há uma resistência enorme por parte dos interesses comerciais, representados por grandes empresas transnacionais, contra esse processo de avaliação, contra o direito do consumidor ser informado. Tanto que nos Estados Unidos, enfim, a população já está comendo esses alimentos, a soja, sem que sequer esteja informada, né, no rótulo dos alimentos. Então, a situação é sim preocupante, porque apesar de nos dizerem que não existe caso, né, de doenças ou de situações em que consumidores estejam atingidos, nós não sabemos, porque esses produtos não foram avaliados do ponto de vista da sua toxicidade crônica, subcrônica, enfim, os efeitos de médio e longo prazo para a saúde não estão sendo avaliados, inclusive porque não se tem a rotulagem, então não há um monitoramento de tudo isso. Muito bem. Luiz Fernando Lima Reis. Boa noite. Eu gostaria de começar fazendo alguns comentários sobre a questão tecnológica. Como já foi dito, é uma tecnologia que, na verdade, já não é mais considerada muito nova. Seguramente, a comunidade científica domina essa tecnologia com bastante segurança e ela tem sido aplicada em várias modalidades do conhecimento. Especificamente no que diz respeito à produção de organismos geneticamente modificados, eu gostaria de deixar claro que a discussão não deveria se restringir apenas à soja, mas essa abordagem tecnológica tem sido amplamente utilizada, com enorme sucesso, por exemplo, na produção de fármacos, na produção de medicamentos, que se não fosse essa tecnologia, não seria possível a produção de medicamentos que hoje seguramente tem um impacto enorme na qualidade de vida de pacientes. Então, é uma tecnologia que a comunidade científica, e nesse contexto a comunidade científica brasileira, seguramente tem competência para discutir. Em segundo lugar, eu queria deixar claro que, como também já foi dito, existe um órgão criado pelo governo, que é a CTN-Bio, da qual eu fiz parte, e que está sofrendo um processo de esvaziamento e vem sofrendo há mais tempo. Eu concordo com o que foi dito aqui, essa decisão do governo eu acho extremamente preocupante, porque ela passa por cima de tudo. Especificamente no caso da soja, eu me sinto menos confortável, porque, graças a Deus, na minha opinião, foi um produto que foi avaliado pela CTN-Bio. Isso poderia ter acontecido em outras situações, talvez mais preocupantes. Eu também gostaria de deixar claro que a questão dos organismos geneticamente modificados devem ser discutidas caso a caso, porque, como a professora Glaci disse, cada evento de transgenia, cada produção de um transgênico é um evento que tem que ser discutido caso a caso, tanto no aspecto da biossegurança quanto em outros aspectos políticos e econômicos. Eu me reservo apenas a discutir a questão da biossegurança, porque eu acho que é onde eu tenho alguma contribuição. Eu realmente não me sinto confortável para discutir os aspectos políticos e econômicos.
Especificamente no caso da soja, eu queria deixar claro que, apesar da controvérsia, a soja foi estudada com bastante detalhe pela CTN-Bio durante pelo menos um ano. Trabalhos realizados não só fora do país, mas a empresa realizou plantios experimentais no Brasil, onde vários dados foram colhidos sobre o comportamento dessa soja no Brasil. E, na época, a CTN-Bio, então, emitiu um parecer favorável à liberação comercial dessa variedade. E eu, particularmente, participei dessa decisão. Eu gostaria de deixar claro, então, que eu acho que a questão fundamental é que a gente discuta caso a caso, a cada evento de transgenia. Não se deve generalizar e não se deve criar o estigma de que transgênico é igual a veneno. Isso é absolutamente uma precipitação. Mônica Teixeira. Então, eu queria falar um pouquinho como observadora e participante de conversas e de debates na imprensa a respeito dessa questão, que é um pouco como é que o debate se passa. E como é que eu acho que as pessoas, os telespectadores, acabam se informando a respeito desse assunto. Eu acho que o assunto é muito complicado, acho que vamos dizer assim, para acompanhar a discussão é preciso um grau de conhecimento grande e um pouco de paciência para a pessoa, enfim, se informar e entender o que está sendo dito. Então, como disse o professor Ernesto Paterniani, que é da Exalc, num artigo do Estadão uma vez, para você ser contra, não precisa saber nada. Para você ser a favor, você precisaria conhecer, ter um grau de conhecimento a respeito do que é essa tecnologia do DNA recombinante, que eu acho que a maior parte das pessoas, infelizmente, não tem. Acho que, de maneira geral, a imprensa deixa de dar espaço para essa explicação e toda a informação, para participar desse programa, eu busquei me informar mais a respeito da questão e a informação tem lado, ela ou é a informação vinda de quem é a favor ou é a informação vinda de quem é contra. E isso torna toda a informação, então, vamos dizer, um pouco duvidosa. Quer dizer, então é difícil você achar que no material que está disponível num site que é financiado pelas empresas de biotecnologia, que a informação lá está boa, que a informação dela é uma informação que a gente pode confiar. Como também é difícil que no site da Organização Brasil Livre de Transgênicos eu possa acreditar no que está escrito lá. Então, esse é infelizmente, a discussão tomou esse rumo e isso é muito ruim, porque toda a informação, então, parece estar comprometida de base. Quando você procura uma informação numa revista científica como a Nature, por exemplo, ou como a Lancet, você vai ver, de uma certa maneira, uma reprodução disso. Ou um desinteresse da parte dos cientistas, porque, na verdade, eu acho que para a maior parte da comunidade científica, essa questão me parece um pouco superada, tá? Porque a tecnologia do DNA recombinante é vista como muito segura, desde 1975, quando teve uma conferência que debateu esse assunto nos Estados Unidos. Então, a informação fica muito partidária. Tá? A outra coisa que eu acho que a gente, agora, talvez pela primeira vez, porque a questão se colocou no mundo da agricultura, a gente está saindo desse contra ou a favor no Brasil. E a gente talvez a gente possa entender que a questão dos alimentos, dos organismos geneticamente modificados, dos alimentos transgênicos, se insere dentro de um modelo, de um modo de produção de agricultura, que é uma coisa que a imprensa, que a gente acaba nunca dizendo. Quer dizer, existe um modo de produção agrícola no mundo hoje que é intensivo de tecnologia. É dentro desse contexto que a soja resistente ao herbicida da Monsanto foi criada, e é dentro desse contexto que a gente tem que um pouco entender essa discussão. Acho que tem mais uma questão que eu quero colocar e vou encerrar, é que a gente tem uma ideia de que a gente sabe, por exemplo, quando você toma uma aspirina, tudo o que a aspirina faz
dentro do seu corpo. E isso eu acho que me parece, os cientistas aqui presentes poderão dizer melhor, mas em 1897 a aspirina foi inventada, né, foi sintetizada, e me parece que em 1972 é que teve a primeira compreensão de como é que a aspirina faz passar a dor. Então, e eu não sei se chegou no fim, porque agora, por exemplo, eu sei que o NIH nos Estados Unidos está pesquisando o uso de aspirina na eventualidade de combater o câncer de cólon. Então, ou seja, não se sabe, até hoje, faz 100 anos que a gente usa aspirina, exatamente o que a aspirina faz dentro do corpo. Então, mas se pede, né, dos alimentos transgênicos, é que se saiba tudo o que acontece dentro do corpo. Essa me parece uma questão que é como se a gente atribuísse à ciência um conhecimento e um poder a respeito do que nos acontece quando a gente come arroz, que talvez a ciência não seja capaz nem para o arroz e nem para o arroz transgênico. Então... Luiz Raffers. Bom, eu como fazendeiro, como cidadão, quero começar a discussão dizendo claramente que eu sou a favor do transgênico. E por diversos motivos. Primeiro, por causa da ciência pura. Eu acho que toda vez que há uma tentativa de cerceamento da ciência, todos perdem. Eu acho que a ciência não pode ficar na dependência de dificuldades legais, políticas, parciais, como diz a moda. A verdade é que o transgênico chegou e ele vai ser irresistível. Os que são contra vão inventar uma opção de dificuldade, vão atrasar, mas não vão conseguir segurar o transgênico. A outra coisa, o Washington disse há pouco, de que há dúvidas quanto às vantagens do transgênico. Se não houver vantagem do transgênico para quem produz, não precisa proibir, porque nós não vamos plantar. É evidente. Mas as vantagens são óbvias. O aumento de área plantada com o transgênico no mundo atesta, legitima que ele é vantajoso. Primeiro que usa menos herbicida, usa menos inseticida, e ele tem uma capacidade de produção mais barata que todos. Outra coisa que acontece é de que o pessoal que é contra o transgênico quer que a gente prove que elefante não voa. É uma prova científica difícil, que não faz mal. Então, um outro argumento que eu tenho, que é o argumento da precaução, e eu me lembro do Rio Baldo, no Grande Sertão Veredas, que viver é perigoso. Eu gostaria de saber o que teria acontecido com Colombo, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, se estivessem com o conceito da precaução. Então, a ciência não pode ser segurada. A ciência tem que ser estimulada. E nós, se não estimularmos a nossa ciência, de repente nós vamos ser obrigados a comprar pacotes de ciência estrangeira que não nos interessa. Domina o processo quem o sabe. E se não deixar a gente aprender... Então, a primeira coisa que tem que fazer é liberar a ciência. A segunda coisa que tem que fazer é rotular. Porque eu acho que o consumidor é rei. E ele tem que saber e escolher se quer ou não quer o transgênico. Se ele não quiser, não se planta. Será que ele não quer? O mundo inteiro come, usa transgênico. A discussão na Europa é uma discussão política, porque o senhor Pascal Lamy já ofereceu aos Estados Unidos não fazer campanha transgênico desde que os americanos não façam campanha contra o subsídio. Comprar a briga dos outros é perigoso, que eles fazem as pazes e não nos avisam. Então, eu acho que do ponto de vista agrícola, e nós temos que ter uma posição positiva. E eu terminaria dizendo que o Lula ganhou a eleição com a esperança contra o medo. E o pessoal está propondo o medo contra a esperança. Eu sou inequivocamente a favor do transgênico, com todas as responsabilidades e até riscos envolvidos. Estamos de volta com o Roda Viva, que esta noite tem um programa especial para discutir os transgênicos, em especial os alimentos obtidos de plantas geneticamente modificadas, um assunto complexo e polêmico. Mais complexo e mais polêmico depois da medida provisória do governo federal que determinou, permitiu a comercialização
da soja transgênica plantada ilegalmente no sul do país, a partir da chamada semente Maradona, que veio da Argentina, semente essa produzida pela multinacional Monsanto, e que foi importada, não é Monsanto? Não é. Não? Então... Não, a Monsanto nada tem a ver nada com tem a essa ver soja, com segundo Maradona. a Monsanto. Então, perdoem a minha falha de informação. Senão ela De vai todo, comprar os de royalties. todo modo, Não, ela vai ter que responder a CPMB. se eu não estou enganado, porque agora a Mônica já me deixou absolutamente Não, seguro. mas isso não tem importância não tem no importância. raciocínio Sim. que você estava fazendo. Mas Quem de tem a todo patente modo... é a Monsanto. Ela é a única produtora. Ela tem a patente. Mas só para terminar de esclarecer, é o seguinte, esta medida provisória permite a comercialização não só no Brasil, como a exportação da soja, exige que essa soja seja identificada em laboratórios esses que não estão estabelecidos nem cadastrados, e, finalmente, proíbe o plantio de novas safras. Ou seja, a safra 2002-2003 não faz mal para a saúde, segundo o governo, e daí para diante Passará faz a mal. fazer. Né? Eu queria, antes de colocar esse tema um pouco mais específico em debate, quer dizer, que essa decisão do governo é correta, porque eu imagino que o governo não tomou essa decisão sem pensar. Não acho que foi da noite para o dia que alguém sentou lá e disse, opa, vamos fazer assim. Houve discussões, certamente, que muitas delas não estão sendo reproduzidas nesse debate. Lembrar aqui as observações de 3 telespectadores que, de alguma forma, abordam a questão. A Márcia de Ponta Grossa, no Paraná, que é professora, diz o seguinte: durante muito tempo foi feita uma divulgação de que os produtos brasileiros teriam grande aceitação no mercado internacional por não serem transgênicos. O que mudou nesse cenário, já que ultimamente os transgênicos estão sendo tão desejados? Miguel Martins, de Jardim Nazaré, aqui de São Paulo, o governo dizia o seguinte: o governo não deveria liberar a venda de soja transgênica, mas cobrar multa daqueles agricultores que plantaram, segundo ele. E, finalmente, Paulo, também aqui de São Paulo, diz como os transgênicos apareceram no Brasil. Então, são questões que, de alguma forma, eu, por exemplo, acabo de ser informado e cometi esse engano, lapso aí, de achar que essa soja vinda da Argentina era oficialmente produzida pela Monsanto. Não é. Então, essa aqui é a questão que está em debate e a palavra está... Bom, Marco, nessa questão de vantagens dos transgênicos que a telespectadora levanta, agora, ao longo desse noticiário dos últimos dias, por exemplo, há uma cooperativa gaúcha que apresentou os seus dados. Ela já vende o não transgênico mais caro, porque já certifica, e ela tem um sobrepreço em função disso. O mercado europeu paga a mais. O Paraná tomou uma decisão de que não quer transgênicos e que não vai permitir, e por isso é capaz de certificar o seu produto, exatamente porque tem mais preço no mercado do que os transgênicos. Os produtores de Goiás estão indignados porque fizeram uma opção pelo não transgênico e agora vão ter que pagar pela certificação, eles que não têm nada a ver com essa história. O próprio presidente da Federação da Agricultura de Goiás, que é o Marcel Cacheta, e que é presidente também de uma comissão importante na Confederação Nacional da Agricultura, repetidas vezes disse: eu não consigo ver nenhuma vantagem em transgênicos. Todos os testes que eu vejo, em todos os lugares, não há redução de custo, não há aumento de produtividade. Aliás, em relação ao aumento de produtividade, o próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos colocou em dúvida. Não há aumento de O próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos colocou em dúvida. Posso lhe mandar o documento que eu tenho na minha casa. Não há aumento de Então, essa questão de que não há vantagens nos produtos sem modificação genética, no caso da soja, porque nós estamos falando de soja, eu disse desde o começo, estou falando de soja, não estou falando de pesquisa com transgenia. No caso da soja, absolutamente não estão provadas as vantagens e, se existe alguma prova, elas estão do outro lado. Por favor. Vou colocar um ponto. Primeiro nós temos que tomar cuidado que a soja era uma adaptação, né? É um sucesso da pesquisa brasileira de você conseguir ter soja brasileira não, da Monsanto. Não, eu estou falando da soja em geral. Você ter soja em regiões tropicais, você ter soja em baixa latitude, isso foi uma conquista brasileira, tá certo? E diziam que nós não produzimos soja. A soja é originária da China, né? E não podia ser plantada. A nessas base de latitudes, origem teoricamente, não Jackson, Bilox são americanas. Agora, a soja argentina, quer dizer, uma parte dessas variedades são vindas do Brasil.
até uma pergunta se existiria algum problema nesse contrabando do ponto de vista fitossanitário, tá certo? Eu disse, não há grandes problemas, porque as variedades foram, então, voltando de alguma maneira, mas elas são restritas. Por exemplo, tem FT na Argentina e voltou, né? Francisco Terrazawa voltou para o Brasil. E tem variedades, essas variedades são adaptadas a altas latitudes, tipo paralelo 30, Rio Grande do Sul. Há muita discussão sobre acamamento, por exemplo, da soja transgênica, quando ela vai para latitudes mais baixas. Já no Paraná isso começa a aparecer. Então, alguns estudos feitos pela Universidade de Londrina e Santa Catarina, eles mostram o seguinte, olha, houve queda de produtividade. Evidentemente, ali você fez uma adaptação muito mal feita. As variedades Maradona são variedades que não estão no pipeline, como a gente chama, são variedades antigas, porque a Nidera, essa questão de que há uma conspiração da Monsanto para difundir sem royalty, a verdade é que a Nidera, que é uma empresa de óleos holandesa, né, uma trade holandesa, começou a produzir a soja transgênica na Argentina com variedades antigas, né, não as mais novas da Monsanto, variedades menos produtivas, né, fez essa passagem do gene por reto cruzamento e usa essas variedades e não cobrou royalty dos seus agricultores. Então, houve uma rapidíssima difusão. A cobrança de royalty é uma questão muito sensível na agricultura. O agricultor reage a preço, como já aprendemos, ensinamos em economia, e isso na Argentina é fantástico. Né? Mostrou que isso acontece. A difusão foi mais rápida que nos Estados Unidos porque eles não pagaram royalty. Quando essa soja vem para o Brasil e aí não se paga royalty também, esse é mais um detalhe, tá certo? No sentido que há uma sensibilidade ao royalty, e aí eu concordo, não havendo aumento de produtividade, não há ninguém que constate isso, tá certo? Pode a difusão não ser tão vigorosa como ela está se verificando por meio da soja contrabandeada. Uma outra questão importante é que a vantagem da soja transgênica é facilitar o manejo do agricultor. Essa é a grande questão. Tá certo? Ela facilita, ela baixa o custo, não de forma sensacional. Mas por que aumentou o consumo de herbicidas em 50% no Rio Grande do Sul? Eu tenho um estudo que mostra claramente que você tem uma mudança de composição, tá certo? Você tem uma mudança de composição. Dos herbicidas. Dos herbicidas. Né? Então, ao invés de você usar, por exemplo, as ureias sulfonadas, herbicidas mais sofisticados, que são difíceis de aplicar e que têm riscos ambientais, apesar de eles serem usados em pequenas quantidades, um vento, por exemplo, é um veneno perigoso, vai para uma outra, vai para a água, é extremamente tóxico, ao contrário do herbicida glifosato. Então, existia uma dificuldade de manejo. Eu acredito que grande parte dos pequenos agricultores do Rio Grande do Sul que utilizam a soja transgênica, eles possivelmente utilizassem técnicas de manejo que envolviam, por exemplo, crianças ao sol, ao meio-dia, abaixadas, pegando o cururu retroflexo no meio da cultura, tá certo? E passaram a não usar esse tipo de técnica, né, de cultivo manual ou mecânico, e passaram a usar herbicida. Isso explica um pouco a sua questão. Mas, em geral, para aquele agricultor que faz o manejo técnico da soja, que é uma cultura extremamente competitiva e com margens reduzidas nos anos normais, esse ano estamos num pico de preço, tá certo? Então está dando muito dinheiro. Quer dizer, nesses casos, o uso da soja transgênica reduz o uso de herbicidas. Mas então por que o Paraná não quer? Por que Santa Catarina proibiu por lei? Por que o Mato Grosso do Sul proibiu por lei? Eu faço uma outra pergunta, E por que o gaúcho quer plantar? Porque há alguma vantagem. Bom, e por que os outros não querem plantar? Porque há desvantagem. Pelo seu raciocínio... Nas variedades Maradona, plantar no Paraná é insensato. Ela não vai dar produtividade. Não dá produtividade, Posso te fazer uma pergunta? Sim. O problema todo é o seguinte, a nossa soja, fundamentalmente, ela usa a fonte de nitrogênio e a fixação biológica de nitrogênio. Uma das perguntas que nós mandamos naquela época para a CPN-Bio era saber qual era o reflexo na produtividade quando você tinha a soja transgênica em relação à fixação biológica de nitrogênio. Eu não sei essa resposta. A resposta foi dada, eu sei que foi dada porque foi, na verdade, eu quem escrevi a resposta. Eu não sou da área de agricultura, mas colegas na CTN-Bio ajudaram, eu fiquei responsável pela parte mais de saúde humana. O dado é muito claro e não há diferença de fixação de nitrogênio e de nodulação no plantio de soja transgênica em relação à soja normal. Mas essas experiências foram feitas em que condições? A pergunta fundamental é que
você teria que ter cultivares nas mesmas condições, com e sem com bactérias fixadoras de nitrogênio, para a gente ver. E nas diferentes latitudes do país, porque nós temos uma eficiência fantástica na nossa soja com relação à fixação de nitrogênio, que a gente não usa ureia. Então, isso faz uma economia, a diferença básica com o plantio nos Estados Unidos. Então, eu acho que esse é um problema de produtividade que precisa ser pensada na medida que a gente sobe para a região mais tropical. Eu não sei... Eu gostaria de fazer duas observações. Primeiro, que eu acho que nós devemos discutir transgênico e não soja transgênica. Principalmente que a soja transgênica resistente ao herbicida é uma soja de primeira geração. E nós estamos pensando em transgênicos de diversas outras gerações. Por exemplo, o algodão, não há discussão que, principalmente por causa do bicudo, ela tem uma vantagem enorme. Se não houver vantagem, não precisa proibir. Porque nós somos poetas, todo agricultor é um pouco, mas não é louco de produzir uma coisa que não dê melhor resultado. Outra coisa que eu acho importante é de que essa questão de que por que o gaúcho quer e o goiano não quer, o goiano nunca plantou. E o paranaense? Porque nunca plantou, porque é proibido. Então houve um respeito à lei, houve uma espera. Mas foi uma decisão dos agricultores, foi a Federação da Agricultura do Paraná que pediu a proibição. Não foram cientistas, não foram jornalistas, não foram nada. Foi a Federação da Agricultura do Estado do Paraná que pediu a proibição. Por causa do mercado. Eu que sou produtor no Paraná, não produzo soja, eu sou um poeta que produzo café, me dá um prazer enorme, nenhum lucro, elegantíssimo, nenhum lucro. Mas eu acho que essa posição da federação, eu, por exemplo, não fui consultado, e a maioria dos produtores não foram consultados. O Galassini, presidente da maior cooperativa, disse, por exemplo, que não consegue vender mais caro. É outra... Vender mais caro a soja não transgênica. Na revista Exame de 26/3 de 2003, uma matéria que é a favor, me perdoem os colegas da revista Exame, mas o Getúlio Pernambuco, da Confederação Nacional da Agricultura, diz: oferecemos mais soja convencional do que o mundo demanda. Não há como ter um prêmio por esse produto. Ou seja, dizendo que não tem preço melhor. E o que eu acho é o seguinte, e por que não vamos produzir? Primeiro, vamos fazer a rotulagem. Eu acho que o consumidor tem todo o direito e nós temos a obrigação. Segundo, por que não deixa o produtor escolher? Qual é o inconveniente? Ele vai, evidente que vai fazer o que lhe serve melhor. Além do que, não tem nenhuma prova de que faça mal ao meio ambiente. Nenhuma. Existe a cláusula da precaução. Agora, viver é muito perigoso. E a longo prazo, como diz o Keynes, professor do meu amigo aí, estamos todos mortos. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão dos riscos à saúde e aos riscos ao meio ambiente, porque isso nós temos que pensar não apenas na nossa geração, mas nas futuras gerações, né? E, enfim, e aí eu acho que a gente, até aproveitando, né, quando comparamos a questão do medicamento com o alimento, eu acho que ele colocou muito bem que a engenharia genética ela serve também para a produção de fármacos, só que a avaliação de riscos de um fármaco é totalmente diferente da avaliação de riscos que vem sendo feita para os alimentos transgênicos. Mas esse é um ponto muito importante. Então, esse é muito importante. Esse é o não ponto. Deveria se taxar nada de sendo de risco exclusivamente porque é derivado da engenharia genética. Mas ninguém taxa nada. O que se pede é que se estude. Quer dizer, ninguém é contra transgênicos. O que se pede é que se estude. O que o telespectador tem que entender é que esses produtos nos Estados Unidos, eles foram desregulamentados. A soja transgênica ela não foi avaliada pelo FDA. Da mesma forma que o milho Starlink, que foi um milho que o FDA deu uma carta aceitando lá os termos, porque eles fazem uma consulta voluntária. E a EPA, ela liberou esse milho Starlink para consumo animal. No entanto, esse milho foi encontrado em mais de 300 produtos no mercado norte-americano, porque houve a contaminação de alimentos. E é um produto que não pôde ser liberado para consumo humano porque causa alergias, né? Mas a coisa, por falta de regras de controle, lá
também, entendeu? Ela chegou no consumo humano e aí teve que ser retirado uma quantidade enorme de produtos do mercado norte-americano. Então, e a Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos recomendou a Food and Drugs Administration e a Agência de Proteção Ambiental que reveja os critérios de liberação dos alimentos transgênicos. Aí a Academia de Ciências, ela tinha uma posição favorável, mas ela vem fazendo uma revisão, eu diria envergonhada, mas vem fazendo uma revisão e recomendando, enfim, mais cuidado, né? E aí quando a gente está pedindo, o que o consumidor está pedindo é a rotulagem, doutor Reifers, que eu acho que a rotulagem é um direito básico, mas mais do que a rotulagem... Indiscutível. Nós também queremos que esses produtos sejam avaliados caso a caso. Nós queremos que a CTN-Bio seja uma instituição fortalecida e não enfraquecida, isso é fundamental. como nós estamos Tudo vendo. que se discute depende fundamentalmente de uma CTN-Bio Nós queremos forte. mais cientistas na CTN-Bio. Na CTN-Bio nós precisamos ter cientistas que entendam de toxicologia de alimentos, que saibam dar a sua contribuição e não apenas cientistas voltados à biossegurança, porque eu acho que esses são importantíssimos, mas nós precisamos de outros conhecimentos também na CTN-Bio, ela tem que ser reforçada e nós precisamos ter regra. Está faltando pelo menos 2 regras para esse jogo. Uma regra para avaliar os riscos à saúde, que tem que ser avaliado caso a caso, e a questão do impacto ambiental, que também tem que ser avaliado caso a caso. Quer dizer, o que nós estamos pedindo não é muito. E para nós, pelo menos o princípio da precaução, que é uma coisa complexa, difícil de ser discutida, se traduz nessas regras. Eu acho que é difícil um jogo começar, e ele está começando no Brasil agora com a liberação dessa soja, sem que essas regras sejam definidas. E com pecados políticos. Por exemplo, na véspera da decisão sobre a soja transgênica na CTN-Bio, foi substituído o representante do Ministério do Meio Ambiente, que havia se declarado a favor da exigência de estudo de impacto ambiental. E foi colocado uma outra pessoa que votou a favor sem restrições. Paulo, eu gostaria de fazer um comentário. Eu acho que eu deveria dar um... Não, eu sou meio burro, senão eu esqueço. Eu acho muito importante também, há uma questão, por exemplo, que vira contra a Monsanto. A Monsanto fez um erro brutal, porque ela tinha certeza técnica, ela foi arrogantemente técnica e achou que porque a técnica estava resolvida, o político ia ser resolvido. A questão não é da Monsanto, a questão é se nós vamos ou não vamos dar uma oportunidade rápida para que a ciência do transgênico atinja os nossos produtores e o consumidor esteja ao par suficientemente ilustrado para decidir se compra ou não compra. Agora, dizer que nós vamos plantar soja transgênica por implicância é subestimar a nossa competência. Eu queria dar um depoimento. A nomeação de membros da CTN-Bio, ela parte de indicação de uma lista pela CTN-Bio. Essa lista segue para o Ministério, segue para o Presidente da República. Não houve substituição de membros da CTN-Bio à véspera da decisão. Na votação houve. Não houve substituição de membros. A CTN-Bio é constituída por 18 membros titulares e 18 membros suplentes. O representante do Ministério do Meio Ambiente não foi à votação e foi mandado o suplente dele para uma outra pessoa do Ministério para votar com quem eu conversei. Isso não significa, no meu modo de ver, substituição de membros. Mas ele votou a favor e o titular disse que votaria a favor da exigência de estudo. O suplente não poderia ter votado. Eu insisto em dizer que a CTN-Bio não deveria ser taxada nessa discussão. Se o titular não foi, ele não foi por razões pessoais dele. A reunião foi marcada e ele não foi. Eu tenho informações de que não foram razões pessoais. Eu acho que isso nem é tão importante, porque o fato mais concreto nessa questão toda é que o IBAMA, logo em seguida, nós tínhamos uma ação judicial do IDEC contra a União Federal, que o Greenpeace entrou lá do IDEC e a Monsanto entrou ao lado da União Federal. O IBAMA entrou na ação judicial do nosso lado. Tão flagrante era, enfim, a contrariedade à legislação ambiental. O IBAMA entrou na ação judicial se manifestando no mesmo posicionamento nosso. Eu acho que esse é o elemento que mostra que realmente mudou. E foi obrigado a mudar. E foi obrigado a sair da ação. Esse é um outro fato. O que eu acho que também a questão da rastreabilidade, a questão de você ter rotulagem e
alguns critérios em que você possa saber o caminho da soja desde o campo até o consumidor, a soja é um dos piores casos para se fazer isso, tá certo? Por exemplo, eu venho acompanhando vários esforços para a rastreabilidade na carne bovina. E é claro que isso é uma medida de saúde pública, né? Porque nós sabemos que existe carne clandestina e que isso é quase um atentado. Aliás, a carne é muito nociva, ela tem uma série de toxinas que, ela não estando plenamente saudável, ela leva a efeitos extremamente prejudiciais à saúde. E isso vem caminhando, existem exemplos australianos extremamente sofisticados, com o uso, inclusive, de microprocessadores, tá certo? Existe um conjunto de técnicas para que isso seja feito. Institucionalmente, há, ao longo da cadeia, inimigos desse processo, há amigos, né? Isso vem acontecendo já há uns 8, 10 anos. No caso da soja, a soja está presente em quase todos os alimentos modernos. Uma notícia hoje é que nós realmente praticamente não temos alimentos consumidos, temos alguns alimentos consumidos in natura, como frutas, etc., mas uma boa parte da base de alimentação são alimentos que passam por algum tipo de processamento. E que são, a soja ela é um componente de uma série de alimentos aditivo, né? Processados. E a verificação aí se torna, quando ela chegar num certo ponto, não é? Que ela vem do campo e você tem que separar os lotes, você tem que manter esses lotes separados, então você vai ter um custo de armazenamento, algumas práticas de transporte por navios, elas costumavam misturar soja argentina e brasileira, então algumas práticas se tornam extremamente custosas e complicadas, mas, como foi apontado, existe, a Sadia mesmo está interessada, existem alguns players, alguns agentes comerciais que tem interesse, tá certo, em identificar qual é a soja desde a sua origem e garantir que ela vai chegar, ela e seus derivados vão chegar aos mercados de destino praticamente não transgênicos. Eu acho que a questão do Brasil livre de transgênicos dificilmente nós iremos conseguir. Eu acho que o governo, de certa maneira, pode ter agido de forma que possa configurar que ele atropelou algum tipo de debate legal, que é muito complexo, porque, na verdade, ainda está em julgamento a decisão do CTN-Bio, isso não foi a resolução do CONAMA não, está em pleno vigor. Mas uma questão que fica muito clara, tá certo, é que eu acho que o presidente Lula agiu corretamente, porque nós temos a tradição, por exemplo, da aftosa, né, é uma imagem que eu uso que é correta. Nós viramos livres de aftosa usando vacinação e não eliminando, como nos Estados Unidos, que utilizaram radicalmente uma maneira que foi eliminar os animais na década de 20 e 30 para obter, né, um país isento de febre aftosa. Se você quer pesquisar a febre aftosa nos Estados Unidos, você tem que ir a Plum Island, tá certo? Isolado, né, com pressão positiva, todo um aparato. Agora, o Brasil, o Lula usou mais ou menos a lógica que vem ocorrendo no Brasil. Nós vacinamos o gado e fomos garantindo, convencendo os agricultores a vacinar até termos algumas zonas livres e hoje estamos exportando 1 milhão de toneladas. Então esse é o ponto. Eu acho que o Lula, nesse sentido, foi correto, porque ele foi tolerante, né? Existia um problema. Eu começo o último bloco com 2 perguntas de Paulo Lacava, de Piracicaba, que é engenheiro agrônomo. Na verdade, não chega a ser uma pergunta, é uma observação. Ele diz o seguinte: como é possível fazer uma pesquisa dentro da universidade, comparando as 2 sojas, se o processo para a liberação do cultivo, mesmo para pesquisas, é tão complicado e difícil? E o Wilson Fernandes, de Taubaté, que é diretor dos sindicatos bancários, diz o seguinte: se a semente transgênica não se reproduz, ele observa, um modo de controlar a produção é não fornecê-la. Não seria, então, do interesse de países fornecedores da semente transgênica o cultivo aqui no país? Pergunta o Wilson Fernandes. Eu deixo as observações para os nossos debatedores. É realmente tão complicado assim conseguir a semente, a planta, a semente para cultivar mesmo na universidade? O problema é que, como a semente as empresas têm a semente, precisaria que as empresas disponibilizassem as sementes para poder fazer os experimentos. Sim.
Agora, com a relação à universidade, você pode pedir um certificado para poder trabalhar em pesquisa, como todos nós pedimos quando trabalhamos com organismos geneticamente modificados. Não, o processo não é tão complicado. Quando você trabalha com biocidas, aí você tem que obedecer ainda o RET, que é o outro critério de análise. E agora o CONAMA está exigindo ainda, mas também foi simplificado para a área de pesquisa, para que seja comunicado ao CONAMA que está sendo feitas as pesquisas. As pesquisas, no caso da universidade, tem ambiente confinado, tem um ambiente em casa de vegetação e tem um ambiente experimental. Em cada caso, tem uma sistemática diferente. Mas não é tão complicado assim, é perfeitamente possível cumprir todas as regras e toda a regulamentação. Mas a semente pode se reproduzir, ela não é... Mas tem que ser fornecida. Não, ela pode ser, mas você é outra pode pergunta. separar uma você pode separar um saco... Não é como o milho híbrido. Não, o milho híbrido também nasce pior. Mas a semente transgênica continua produzindo. Quer dizer, se o pessoal no Rio Grande do Sul guarda uns saquinhos, não é a ideal, mas é possível. Eu queria perguntar uma coisa para os agricultores e para quem entende isso, está presente. Agricultor aqui só tem eu. Isso, exatamente. Como é que o governo poderia fiscalizar? Como é que se sabe se a soja que está plantada é transgênica ou não é transgênica? Para prevenir a situação que nós estamos vivendo agora. Se não é fácil. Você passa herbicida em cima, se não morrer, é normal. Se não morrer, é transgênico. Quer dizer, você usa o herbicida a qual a soja é resistente. É assim que a Polícia Federal que faz isso? Não, há laboratórios, há kits. Mas no campo, Washington, quer dizer... Isso foi aquele elegante inimigo nosso, o seu Bové. Foi arrancar soja que é transgênica. Quer dizer, o pessoal é tão contra que se une com o principal inimigo da agricultura brasileira. Mas o Bové, o senhor está se referindo àquele incidente em julho de 2001, em janeiro de 2001, e ele foi ao campo de pesquisa da Monsanto, não foi ao campo em geral, da Embrapa. Tudo bem. Mas então a maneira de fiscalizar é essa aí. Pode fiscalizar. Você só pode embargando, você testa o grão e embarga o grão. Eu sei, mas depois que está plantada. Depois que está colhido. Não, na verdade, você poderia, com muita facilidade, simplesmente tirar um pedaço da folha e fazer um teste para saber se o DNA do transgênico, isso é de uma facilidade trivial. Há um cálculo feito pelo atual presidente da Embrapa de que certificar esta soja que está sendo colhida implicaria um custo de 468 milhões de reais. Esse é o cálculo do presidente da Embrapa. Eu não sei se é mais ou menos, apareceram várias coisas. Eu achei exagerado. Exagerado, eu também acho. Mas é o cálculo dele, do presidente da Embrapa. Você colocou bem que existem kits diagnósticos, tem até são franceses ou alemães, existe uma empresa alemã em Itu, que era um representante que se instalou para fornecer esses kits e está louca para que isso se generalizem. Hoje, os testes, a estimativa, testes mais simples, um teste de fita, ficaria $3 para 250 toneladas. Eu fiz as contas, para esse teste mais simples não dá esse nível. Agora, se você usar PCR, e alguns falaram PCR em tempo real, aí você vai ter a dosagem... Mas eu não entendo. A questão é simplesmente saber se é ou se não é. Essa reação de PCR, o público não precisa de saber, significa reação em cadeia da polimerase, é uma reação trivial que todos os laboratórios de pesquisa no Brasil não vivem mais sem ela. Eu não teria a menor dificuldade, extrema sensibilidade, não teria menor. A vantagem é que ele diria o quanto, o nível. Mas eu acho que é preciso reafirmar aqui algumas coisas. Quer dizer, primeiro, que esta não é e não pode ser uma discussão contra ou a favor de transgênicos. Ninguém é a favor ou contra transgênicos, entende? Quer dizer, e acho que essa discussão, no momento, está centrada na questão da soja geneticamente modificada. E o que é preciso afirmar é o seguinte: o Brasil perdeu um tempo enorme. Este assunto está em discussão há uma década. O Brasil teve tempo de fazer estudo de impacto ambiental, teve tempo de fazer estudo epidemiológico, teve tempo de fazer tudo o que quisesse.
o governo anterior se comportou na mais absoluta ambiguidade neste assunto, deixando correr hora para lá, hora para cá, fazendo uma medida provisória, fazendo alguma coisa aqui, mas nunca tomando posição oficialmente e declaradamente nesta matéria. O resultado é que se estabeleceu a mais gigantesca confusão agora. Quer dizer, há uma parte, não fiscalizou, há uma parte da soja que é modificada e que é ilegal e que por causa da sentença, por causa de uma porção de coisas, e agora nós estamos com o pior dos mundos. Quer dizer, nós não somos nem a favor nem contra transgênicos, nós não temos posição nenhuma. O Brasil não sabe o que ele é nessa matéria. O Brasil não sabe se ele quer preferencialmente os mercados que não querem transgênicos ou se ele quer os mercados que querem transgênicos, porque há também uma decisão de ordem econômica, de estratégia econômica, que também não foi tomada. E é isso que é preciso deixar claro. O direito do consumidor foi desrespeitado, do agricultor foi desrespeitado, de todo mundo. A justiça foi desrespeitada, o Conselho Nacional do Meio Ambiente foi desrespeitado. É essa a questão que está colocada agora. Eu gostaria de chamar a atenção a diferença entre a posição do Brasil e a posição da China. A China investe maciçamente em pesquisa para obtenção de plantas transgênicas em seu interior, com institutos de pesquisa totalmente voltados para isso, mas está proibida, deixou de fornecer nenhuma autorização para plantios ou para cultivares de plantas originadas do exterior. E eles estão trabalhando com o princípio da precaução e da equivalência de substancial. Isso textualmente, quem quiser, está no Nature, agora de março, a posição da China. Quer dizer, a China fez uma decisão política de dizer eu vou competir no mercado em condições de igualdade com a produção de plantas transgênicas produzidas, inclusive eles têm patentes de técnicas novas para transgenia, quer dizer, uma política definida. Nós não temos a política. E exige certificação da soja. Exatamente. Que importa, se é transgênica ou se não é. E o Brasil está ameaçado de perder o mercado chinês porque não é capaz de certificar a sua soja, claro, se ela é transgênica ou não é. E não é capaz de separar no navio. Eles criaram um conjunto de laboratórios, eles têm para biossegurança, na preservação da biodiversidade deles. Quer dizer, toda uma estrutura voltada com competência para atingir um objetivo. Quer dizer, é isso que a gente precisa definir no Brasil. Eu diria, por exemplo, que a Embrapa, por tudo que a senhora acabou de descrever, eu não vejo muita diferença para a Embrapa. A Embrapa é uma instituição de pesquisa de renome que pratica pesquisa de altíssima qualidade. O que eu acho que falta é uma decisão política, não só em relação aos transgênicos, mas uma decisão política em relação à atividade científica, como uma atividade que deve ser financiada consistentemente para que o experimento possa ter começo, meio e fim, e não fique ao bel prazer de hoje tem dinheiro, amanhã acabou o dinheiro e não vai dar continuidade. Eu sinto é que, na verdade, falta uma decisão política, mas existe uma situação de completa desordem, porque uma hora vale uma regra, depois vale outra regra, o agricultor não sabe se planta, a Polícia Federal não sabe se fiscaliza, hoje tem que fiscalizar, amanhã não tem que fiscalizar, e não há uma decisão do que fazer. Você legaliza esta colheita agora e proíbe o plantio para a próxima, quer dizer, aí eu pergunto ao senhor, como agricultor, como é que o agricultor fica? Quer dizer, ele está liberado... Eu realmente acho que... Mas foi um erro do governo passado. Esse governo se deparou com uma situação de fato que, dentro de todas as alternativas, a meu ver, tomou a melhor. Não a ideal, mas a... Por que não tomou, por exemplo, que era a de exportar para os países que aceitam a soja transgênica? Posso fazer um comentário? Essa posição. É porque, do ponto de vista prático, nesse prazo, ele não tem como fazer isso. Não só o custo que o Cleiton Campagnoli... Então, ele não tem como certificar. Aponta, nesse momento, não. Teria que haver uma organização. Agora, parece que estamos caminhando para um consenso de que seria interessante existir essa segregação, que você está chamando de certificação, né, entre os lotes transgênicos e os lotes não transgênicos. A tecnologia é simples, quer dizer, ela está dominada dos diagnósticos, existem as empresas que podem fazer isso, os laboratórios públicos
que são habilitados para fazer isso, quer dizer, esses aspectos nós poderíamos. Agora, mas na prática, como é que se faz? O que não existe é a liberação do transgênico. Mas na prática, como é que se faz? Por exemplo, o senhor sabe que uma grande parte dessa safra gaúcha de transgênicos é de pequenos agricultores, como é próprio da maior parte da agricultura do Rio Grande do Sul. Como é que se vai fazer para certificar de cada produtor? Isso teria que ser, como foi dito, que estando essa custa certificação de 6% a 17%, né, até ouvi um comentário ingênuo, às vezes a gente vê alguns economistas com comentários ingênuos, principalmente aqueles que têm uma boa vontade, né, que eles dizem, então o preço da soja vai subir de 6% a 17%. Existe alguma coisa em economia chamada efeito substituição, que se algo sobe tanto assim, por exemplo, num ciclo de baixa, esse produto passa a ser substituído. Então, não é tão garantido que você consiga repassar esse custo adicional. Mas admitamos que isso possa ser feito. Isso vai favorecer os grandes, tá certo? Porque os grandes têm um poder de coordenação, claro, são capazes de se associar, fazer a chamada aliança mercadológica que comanda a agricultura inglesa, por exemplo, que cá entre nós não é nenhum modelo de virtuosidade, vamos deixar isso bem claro. Pelo contrário. Pelo contrário, os supermercados dominam a agricultura inglesa, com resultados que eu diria, não sei se são muito favoráveis. Então, o problema é que para você fazer isso é preciso reconhecer que tem soja transgênica, que isso seja legalizado. O governo Lula, tá certo, se defrontou com o governo passado, Fernando Henrique e Olívio Dutra, porque alguns, inclusive economistas do PT envolvidos na questão, diziam que era apenas 5%, 4%. Essas declarações existem, podem ser obtidas há 3, 4 meses atrás. Agora tá certo? Então, houve, por parte do governo do Rio Grande do Sul, não só não fiscalizou e argumentou que o governo federal não se interessou pela fiscalização, mas também tá certo, houve uma... Fingiram que não existe. Isso não foi apenas o governo Fernando Henrique. Então, mas a questão não vai se repetir? Se não houvesse... Eu acho que o governo Lula tomou a decisão a mais adequada para um problema difícil. Pois é, mas então admitamos que consiga certificar a soja dos grandes produtores, como o senhor colocou, e a dos pequenos. Vai ter que ser por amostragem. Por amostragem nas cooperativas. Mas eu acho que a Mônica... Não pode ser amostragem. Não pode ser amostragem. A soja que saiu da cooperativa daquela cidade está contaminada. Não pode ser por amostragem, pura e simplesmente, porque uma parte dessa soja se destinará à exportação, inclusive para a China, que exige a certificação e faz o exame lá. E se não corresponder a certificação também. E se não corresponder à certificação, quer dizer, há questões bastante complicadas do ponto de vista legal no comércio exterior. Mas eu acho que no interno também. E no interno também, porque há uma obrigação de rotulagem. Há obrigação de rotulagem em qualquer quantidade. Eu acho que a Mônica tocou num ponto crucial. Esse é o ponto. Esse problema não acaba em dezembro de 2003. Não. Claro que não. Começa. Exatamente. Quer dizer, a decisão é que o que não for vendido até 31 de dezembro tem que ser queimado, mas seguramente em janeiro de 2004 e o que está sendo plantado isso agora? vai continuar. Eu queria colocar uma pergunta final, inverter a ordem da rodada e pedir que os participantes reduzam sua resposta a 1 minuto, porque é o tempo que a gente tem e até porque a televisão costuma reduzir as coisas no fim das contas. E eu acho que vou tentar chegar a uma conclusão. E a pergunta é simples. Se os senhores e as senhoras aqui presentes tivessem o poder de decisão que o governo federal tem em relação a esta questão, vamos circunscrever o tema da soja transgênica, já que sobre os transgênicos em geral não houve divergências e todos acham que deve ser pesquisado, que tem que ser examinado caso a caso e até em relação à rotulagem também há consenso. O que é necessário se fazer neste momento, quer dizer, daqui para frente, para que a gente tenha uma situação organizada no país? Luiz Raffers. Primeiro, pesquisa. Segundo, se não for liberado, fazer uma fiscalização para que não seja plantado soja não transgênica. E eu acho que com isso o governo tem que dar um prazo razoável
para que se prove se elefante voa ou não voa. Mônica Teixeira. Eu não sei. Eu acho que tem um problema de tornar clara qual é a posição do governo e o que os agricultores e os produtores e os pesquisadores e as indústrias interessadas no problema saibam o que fazer. Me parece que as regras hoje estão muito esparsas, o esvaziamento da CTN-Bio tira o poder de decisão do órgão que afinal tinha a decisão. Então a decisão está no Ministério do Meio Ambiente? Não sei. Está no CONAMA? Não sei. Então eu acho que essa é uma questão que poderia ajudar a resolver o problema, mas a questão é muito complicada. Luiz Fernando. Eu acho que o governo deveria criar uma CTN-Bio extremamente forte, com altíssima competência, para responder uma pergunta muito simples. Do aspecto da biossegurança, um alimento transgênico, ele atende às normas de biossegurança, sim ou não? Daí para frente, as questões de mercado, elas independem da questão de biossegurança e o mercado vai dizer se o produto vai ser plantado ou não plantado. Marilena Lazzarini. Continuando aqui, ele colocou uma CTN-Bio que responda à questão da biossegurança. Esse é o começo do processo. Mas nós precisamos ter um Ministério da Saúde avaliando os riscos à saúde. Então, o processo começa na CTN-Bio, mas de acordo com a lei. Não é uma coisa que nós estamos inventando. A Lei de Biossegurança pede o registro do produto no Ministério da Saúde, no Meio Ambiente e na Agricultura. E, obviamente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Agora, essa safra da soja, eu acho que realmente a situação é complicada, porque eu vejo que quem cumpriu a lei é que vai pagar a conta. Eu acho que, no mínimo, esses agricultores infratores deviam ter uma penalidade, uma multa, para pagar esse custo da certificação, enfim. E nem isso foi pensado na medida provisória. Zé Maria. Eu também defendo esse sistema de biossegurança centrado na CTN-Bio. Acho que o Ministério da Saúde, principalmente o Ministério do Meio Ambiente, não tem tradição alguma de pesquisa. As tradições de pesquisa estão centradas na Embrapa e na Fiocruz. Eu acho que nós temos que criar sistemas onde essas comissões possam agendar, tá certo? E utilizar aquelas agências que têm competência para fazer as coisas corretamente, porque nós vemos N casos, por exemplo, o Brasil não exporta sêmen porque não faz, por exemplo, alguns testes de doenças que tem nos Estados Unidos, quer dizer, nós somos bastante deficientes nessa questão, inclusive de sanidade, testes de sanidade. Então, eu acho que todo esse debate contribui em muito para que a gente aumente em geral a questão da vigilância, tá certo? Também na agricultura, né? Quanto a esses agricultores, eu acho que o presidente Lula agiu corretamente, eles estão ilegais, mas você não tem punir esses agricultores. Eu perguntaria, toda vez que alguém deixa de vacinar o seu gado e causa algum surto de aftosa, hoje está sendo mais punido, porque há uma intervenção, quer dizer, houve competência e há competência para que ele seja punido numa medida do necessário, daquilo que é realmente importante. Quer dizer, evitar que isso passe para os outros, e não como uma revanche ou algum tipo de medida que cerceie alguém que estava querendo aumentar a sua margem mínima de rendimentos, como é o caso da agricultura. Então, eu defendo esse modelo, defendo que se reconheça a soja transgênica, isso é uma posição pessoal, o juiz pode, que vai julgar esse caso, pode achar que não. Eu acho que se reconhece e se parte para ações de biossegurança e de vigilância mais severas. Minha mensagem é: a soja transgênica é um produto seguro. Se nós, tá certo, bloquearmos esse produto, nós estaremos bloqueando uma série de produtos seguros. Plantas com autógamas, como nós dizemos, que tem baixa contaminação, tá certo? Que são um produto que usa um herbicida de baixíssima toxicidade, não é? Que melhora as práticas. Esse é um ponto. Se nós bloqueamos isto, é uma sinalização para que se abandone a transgenia. Washington Novaes. Eu continuo entendendo que o caminho tem que ser o da exigência de estudo prévio de impacto ambiental.
Eu não discuto se o risco é grande ou se é pequeno. Há uma grande parte da ciência que acha que existem riscos. Há uma discussão no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, na Fiocruz, dentro da biossegurança da Fiocruz, há uma opção de lugares. Então, é preciso um estudo prévio de impacto ambiental nas condições brasileiras. Condições de solo, de clima, de latitude, de biodiversidade, de todas essas coisas. É preciso avaliação do ponto de vista epidemiológico, da saúde. Isso interessa ao consumidor, é um direito dele saber se tem ou não tem. E esse estudo não existe no Brasil, como não existe em lugar nenhum. Terceiro, é preciso haver rotulagem. O consumidor tem o direito de saber o que ele vai consumir. E ele tem o direito de escolher se ele quer ou não quer em qualquer situação. Agora, acho que o estrago está feito. O governo agiu com excesso de confiança, com excesso de certezas, achando que ele poderia interferir nessa coisa da forma atabalhoada como interferiu, passando por cima de lei, de convenções, de uma porção de coisas, e agora o estrago está feito. O que eu acho é que o governo, já que tomou a decisão que na próxima safra está proibido o transgênico, ele tem tempo, primeiro, para definir a sua estratégia. Qual é a estratégia brasileira em matéria de soja transgênica? Ele quer ou não quer? Considera conveniente do ponto de vista econômico ou não considera? Ou acha que deve ter as duas e deve confinar a soja transgênica e também produzir a soja não transgênica? Há várias posições possíveis, mas é preciso ter uma estratégia e ser capaz de executar essa estratégia. Se for de proibição, ser capaz de executar, para que uma parte dos produtores não seja prejudicada. Se for a de ter, então que ele também tenha estruturas capazes de certificar para exportar para os países que exigem essa certificação. O que não pode é a mixórdia na qual nós estamos enfiados. Lá sim. Eu considero que tem que ser revista toda a legislação relativa ao tema. Há um grande número de projetos correndo na Câmara dos Deputados, há medidas provisórias, há uma lei que foi truncada, foi vetada. Quer dizer, há todo um arcabouço legal para nortear todo o trabalho que precisa ser definido. E isso é importante porque sem isso vai entrar ação na Justiça toda vez, porque não tem uma estrutura legal correta. E, além disso, é preciso definir a política de biossegurança e financiar dar recurso para que se começou a fazer, está suspenso no momento, para que não só a Embrapa, mas todos os institutos de pesquisa agronômicos que o país tem em toda a sua latitude, em todos os estados, para que possam trabalhar naquilo que a gente considera que é importante, quer dizer, vamos usar a técnica com segurança. Mas para isso é preciso definir todas as políticas corretamente. Bem, obrigado. Eu gostaria de agradecer aos colegas aqui de debate e dizer que, na verdade, a sensação que eu tenho toda vez que termino um desses programas especiais é de que a gente abordou a questão, não a resolveu, porque é absolutamente impossível resolver temas polêmicos e complexos como este, como tantos outros que o Roda Viva aborda nessa condição de programa especial, em 1h30 de programa, mas de alguma maneira a sensação que eu tenho é que o telespectador obteve mais informação, e isso é importante. A própria leitura dos e-mails e das perguntas que vêm de casa indica, em primeiro lugar, que a gente desagradou gregos e troianos, ou seja, que teve gente favorável aos transgênicos, à soja transgênica, que achou que o programa foi imparcial, teve gente que contrária a esse caminho, que acha que a gente foi parcial, e esse é um bom indicador de que o programa manteve-se aí naquela média que perigosamente pode ser a cabeça no forno e o pé na geladeira, mas que é a maneira da gente estabelecer a democracia e o debate neste programa. Na próxima segunda-feira nós estaremos de volta aqui com mais um Roda Viva. Obrigado aos nossos debatedores, a você que está em casa, e até segunda.